Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Vou responder mais uma lista de exercícios que eu passei para vocês. No caso, essa é a lista de exercícios sobre células. Então, passei algumas questões de vestibular, algumas questões de concurso, e vocês verão que são questões que exigem conceitos básicos de célula e que vocês já aprendem já no oitavo ano. Então, não são questões muito difíceis, são questões razoáveis para fácil, tá certo? Então vamos lá para a nossa primeira questão. A teoria endossimbiótica explica como determinadas organelas surgiram nas células eucarióticas. Qual das organelas a seguir podem ter sua origem explicada de acordo com essa teoria? Bem, a teoria da endossimbiose, é claro que eu não vou explicar aqui porque eu já fiz uma aula sobre célula e nessa aula de célula eu expliquei a teoria da endossimbiose, que essa teoria, em resumo, ela explica o quê? Que no início do surgimento da vida, você tem lá nos oceanos pequenas moléculas que foram se juntando. Moléculas são átomos ligados entre si. Então você teve moléculas e essas moléculas foram se aglomerando até você gerar uma espécie de célula, que no caso seria um coacervado, né? Esse coacervado foi dando origem às células que nós temos. E como que aconteceu essa teoria da endossimbiose? Uma célula procariótica, ela fagocitou outra célula, no caso só que essa célula ela conseguia pegar a glicose e produzir energia. Essa daqui não, essa daqui tinha que trazer tudo pronto para ela. E ali ia comendo, fagocitando os nutrientes que tinham ali espalhados no oceano para poder se manter viva. Essa daqui não, essa menor, ela conseguia fazer o quê? Ela conseguia pegar uma molécula de glicose, por exemplo, e fazer dessa molécula energia para sobreviver. O que a célula grande fez? Ela fagocitou ela e, em vez de digerir essa célula, ela deixou ela aqui dentro. E aí, o que ela fazia? A célula maior pegava a glicose, mandava para essa célula menor, a célula menor produzia o ATP, que é a adenosina trifosfato, que produz a energia para o nosso corpo. Ela produz o ATP e manda o ATP para a célula maior. Aí essa célula maior consegue sobreviver com o ATP dessa célula. E qual é a contrapartida da célula maior para a menor? Ela protege, ela livra essa célula menor de qualquer coisa que possa atingir ela. Então foi uma espécie de mutualismo, um ajudando o outro ali. E essa célula que entrou aqui, hoje nós conhecemos ela como mitocôndria. Só que também outra célula englobou uma outra célula menor, e só que no caso essa célula menor, ela não precisava pegar a glicose para produzir o ATP. Ela conseguia, através da radiação, ela conseguia produzir glicose. Então você vê, se você consegue produzir a própria glicose, depois pegar a glicose e produzir teu ATP, você vai ter energia ali de forma bem mais eficiente. Então a célula maior englobou essa célula menor, e a célula menor que faz fotossíntese é chamada de cloroplasto. Tem célula que tem cloroplasto e mitocôndria, e tem célula que só tem mitocôndria. Só tem mitocôndria? Célula eucariótica animal. Tem mitocôndria e cloroplasto? Célula eucariótica vegetal. Tá certo? Então vamos lá. A teoria endossimbiótica explica como determinadas organelas surgiram nas células eucarióticas. Qual das organelas a seguir pode ter sua origem explicada de acordo com essa teoria? Retículo plasmático? Não. Complexo de Golgi? Não. Ribossomo? Não. Cloroplasto? Sim. Vacúolo? Não. Cloroplasto tem sua explicação na teoria da endossimbiose. E essa teoria da endossimbiose, ela começa explicando como que uma célula procariótica virou célula eucariótica para depois englobar essas células menores e virar eucariótica animal ou eucariótica vegetal. Próxima questão. A teoria endossimbiótica que sugere que mitocôndrias e cloroplasto eram. Então, a teoria endossimbiótica sugere que mitocôndrias e cloroplasto eram o quê? Eram organismos eucariontes pluricelulares que viviam como parasitas em outras células? Não, não era pluricelular e não era eucarionte. Organismo procarionte, certo. Pluricelular não era pluricelular. Organismo eucarionte, errado. Organismos procariontes, certo. Que viviam de modo livre, certo. E foram englobadas por células eucariontes. Exatamente isso. Células eucariontes envolveram células procariontes e essas células procariontes viraram organelas dessa célula eucarionte. Próxima alternativa. Próxima questão. Todas as evidências a seguir reforçam a teoria endossimbiótica, com exceção de que
Mitocôndria e cloroplasto possuem dupla membrana. Realmente, a mitocôndria, aqui a mitocôndria possui duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. E o cloroplasto também tem duas membranas. O que significa? Uma membrana veio da célula maior e outra membrana é dela mesma. Mitocôndria e cloroplasto apresentam DNA próprio. Sim, as duas apresentam DNA próprio. Mitocôndria e cloroplasto possuem ribossomos. As duas possuem ribossomos. Mitocôndria e cloroplasto são capazes de autoduplicar-se. Exatamente, as duas possuem essa capacidade. Mitocôndria e cloroplasto possuem núcleo. Não possuem núcleo porque elas eram procarióticas. Células procarióticas que foram fagocitadas por uma célula eucariótica. Próxima questão. Essa questão caiu no Enem. Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias são organelas celulares responsáveis pela produção de ATP em células eucarióticas, assim como os cloroplastos teriam sido originados de procariontes ancestrais que foram incorporados por células mais complexas. Exatamente isso. Questão correta. A teoria endossimbiótica sugere que algumas organelas são descendentes de organismos procariontes que foram fagocitados por outras células e passaram a viver em simbiose. De acordo com essa teoria, além das mitocôndrias, que outra organela surgiu desse modo? As cloroplastos. O cloroplasto surgiu dessa forma. Foram essas duas organelas, mitocôndria e cloroplasto. Somente essas duas, que a teoria da endossimbiose explica o surgimento. Próxima questão. As mitocôndrias apresentam características que sugerem que elas são descendentes de células foram fagocitadas por outras. Tá. Entre as alternativas abaixo, marque a única que não corresponde a uma característica que apoia a teoria endossimbiótica. Acredito que essa questão já foi respondida, né? Vamos ver. A mitocôndria... Não, isso aqui é diferente. A mitocôndria possui DNA e ribossomos próprios. Certo. Não corresponde, vamos ver. As mitocôndrias possuem capacidade de autoduplicação. Certo. As mitocôndrias possuem sistema de membrana interna. Certo. As mitocôndrias possuem DNA bastante diferente do DNA nuclear. Exatamente, são DNA diferentes. Uma célula fagocitou outra célula totalmente diferente, com DNAs diferentes. As mitocôndrias possuem apenas uma membrana revestida. Não, ela possui duas membranas. Uma membrana externa e uma membrana interna. Então, essa alternativa está errada. Próxima questão. A autofagia é necessária para o equilíbrio celular, homeostase celular, porque promove a degradação e a reciclagem de componentes do citosol e de organelas celulares. Exatamente, a autofagia é isso. E ela se autorreciclar, ela pegar uma organela que não presta e digerir ela para que ela seja retirada daquele ambiente e aproveitada aquilo que é proveitoso nela. E autofagia não é a mesma coisa dela se autodestruir, ela não está se autodestruindo. E autofagia não significa também que ela fagocitou alguma coisa danosa ao organismo dela e acabou morrendo, e acabou sendo destruída. Não é acidente e não é autodestruição, é autorreciclagem. Então, questão correta. Próxima questão. As células são os componentes fundamentais de todos os seres vivos, certo? Não sendo encontrados apenas nos vírus. Se não sendo encontrado apenas nos vírus. Sim, os vírus não são células. Algumas pessoas costumam dizer que as células são formadas por membranas plasmáticas, certo? Citoplasma, certo? E núcleo, sim. As eucarióticas, né? As procarióticas não têm núcleo. Entretanto, nem todas as células possuem núcleo organizado, recebendo o nome de procariótica, que é o que eu já havia falado. As eucarióticas possuem núcleo. A vegetal é eucariótica. Lembra que é assim: célula é dividida em dois, eucariótica e procariótica. A eucariótica é dividida em dois, eucariótica animal e eucariótica vegetal. Só a procariótica não tem núcleo. Próxima questão. A organização celular de uma célula eucarionte é mais complexa que a estrutura de uma célula procariótica, certo? Na verdade, acredita-se que a célula eucarionte surgiu a partir de uma célula primitiva, que seria a célula procariótica. Isso é explicado na teoria da endossimbiose também. Células eucariontes apresentam estruturas que atuam como se fossem órgãos, realizando as atividades celulares essenciais para a célula. As mitocôndrias, por exemplo, vamos ver, são responsáveis pela síntese de proteínas? Não, síntese de proteína quem faz é o retículo endoplasmático rugoso, que é ele que tem esses ribossomos que vão fazer essas proteínas. As mitocôndrias, por exemplo, realizam a respiração celular, certo? Que produz a maior parte de energia necessária para as funções vitais. Exatamente, essa questão está certa.
Digere moléculas orgânicas. Não, quem digere molécula orgânica são os lisossomos. Atua no armazenamento, modificação e liberação de substâncias. Quem faz armazenamento, modificação, liberação, endereçamento é o complexo de Golgi. Lembra que tudo isso está explicado na aula sobre célula, por isso que eu estou passando mais rápido. Qual organela celular está relacionada com o processo de digestão intracelular? Lisossomo, que eu acabei de falar na questão anterior. Quem faz a digestão? Lisossomo. Em qual das estruturas celulares é encontrada a maior quantidade de DNA de uma célula? Onde tem maior quantidade de DNA? Bem, nós temos DNA no núcleo, nós temos DNA nos ribossomos, nós temos DNA também, se for vegetal, nós temos DNA também no cloroplasto. Mas onde tem maior quantidade? Obviamente vai ser no núcleo. É no núcleo que tem a maior quantidade de DNA da célula. Um aluno observou uma célula pelo microscópio e fez as seguintes afirmações. Foi possível observar a membrana plasmática e o núcleo. Então aqui nós já sabemos que é uma eucariótica. Se tem núcleo, é eucariótica. A célula não apresenta vacúolo e cloroplasto. Se não tem cloroplasto, obviamente, e é eucariótica, só sobrou ela ser eucariótica animal. A parede celular está ausente, não tem parede? Aí nós confirmamos mesmo. É animal. De acordo com as afirmações do aluno, podemos afirmar que se trata de uma célula procariótica não, eucariótica sim, pertence a uma bactéria. Não, eucariote pertence ao animal, não, eucariote pertence a uma planta, exatamente, eucarionte pertencente a animal, pertencente a um animal. Por que animal? Porque tem membrana, e núcleo, é eucariótica. Não tem vacúolo e cloroplasto, então não pode ser vegetal. Parede celular está ausente, obviamente vai ser uma eucarionte animal. Próxima questão. Entre as características de uma célula vegetal que a distingue de uma célula animal, pode ser citados a presença de. Em relação a vegetal que difere da animal. O que a vegetal tem que a animal não tem? Certamente é o cloroplasto. Isso é certeza. Cloroplasto, parede celular não. Mitocôndria, cloroplasto, parede celular. Vamos ver. Cloroplasto. E a ocorrência da fotossíntese, exatamente, o cloroplasto é a fotossíntese. Processo que depende de gás carbônico. Depende de gás carbônico, oxigênio e luz. Vamos deixar essa aqui de lado por causa do oxigênio. B. Parede celular e a ocorrência de fotossíntese. Ela tem parede celular? Tem. Fotossíntese, sim. Processo que depende de água, gás carbônico e luz. C. Mitocôndrias. Não, mitocôndrias não é o que diferencia. Cloroplasto, sim, ocorrência da respiração celular. Na verdade, é a fotossíntese, né? Então, tá errado. Parede celular e ocorrência de respiração celular. Não, é fotossíntese. Então, na verdade, a alternativa correta vai ser a letra B. Por quê? Porque aqui tem a questão do oxigênio. E, na verdade, quem precisa do oxigênio são as células animais e não as vegetais. Então, a alternativa correta é essa. Parede celular e a ocorrência de fotossíntese. É isso que diferencia a animal da vegetal. Ocorrência de fotossíntese significa que ela tem cloroplasto. Não tem como fazer fotossíntese sem cloroplasto. E última questão. Os componentes celulares que estão presentes tanto em células de eucariontes como de procariontes estão nos dois, vamos ver quais estão nos dois. Membrana plasmática tem nos dois? Tem. Mitocôndria? Não. Mitocôndria só tem na eucarionte. B. Mitocôndrias? Não. C. Ribossomo? Ribossomo está nos dois. Lisossomo? Não. Lisossomo só no eucarionte. D. Lisossomo? Não. E. Membrana plasmática? Os dois têm membrana plasmática. Ribossomo? Os dois têm ribossomos. Então a questão correta é a letra E. Bem, pessoal, está resolvida a nossa questão nossa lista de exercícios sobre células. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários mesmo, ou então lá no grupo do WhatsApp ou na própria plataforma do Ieducar, que eu vou responder para vocês. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais e qualquer dúvida é só perguntar. Então, um abraço e bons estudos.